A lei e os médiuns curadores. Bom, é o seguinte, eu estava avaliando bem a mensagem para a gente também tomar as percepções desse tema, que é muito interessante. O que aconteceu lá foi o seguinte, duas senhoras se sentiram prejudicadas porque elas foram num médium, que seria um curandeiro, por assim dizer, porque na época a mediunidade era uma coisa ainda mal definida, e o curandeiro não conseguiu curá-las, não é? Aí ela foi da parte do cara, porque dizia que o cara abusou da situação e foram da parte dele. Aí o magistrado, o juiz, mandou indiciar o homem e trouxe o homem preso e foi interrogar o homem, certo? Porque o homem se dizia assim, uma pessoa que tinha tido uma visão assim muito interessante e que ele tinha esse compromisso, que ele não podia falhar no trabalho de cura que ele estava realizando. Tinha uma faculdade sobrenatural e ele era um ex-cozinheiro. Olha que interessante, um ex-cozinheiro, e então ele resolveu praticar aquilo que ele tinha recebido como uma espécie de sonho, uma espécie de visão. Bom, o inquérito acabou concluindo que ele tinha curado mais de 40 pessoas. E foi interessante isso porque era uma coisa meio extraordinária, né? De uma forma assim estranha, porque ele só fazia imposição de mãos. Ele apalpava assim um pouco a pessoa, via onde estava o problema, impunha a mão e falava lá umas palavras secretas, não é? E depois dessa palavra secreta ele dizia que alguns espíritos vinham e levavam o mal da pessoa embora, na concepção dele, né? Ele não prescrevia medicamentos, olha que interessante. E ele foi tido assim como uma pessoa meia fora do eixo, né? Uma pessoa louca. Como até hoje tem um monte de gente louca aí, por exemplo, você pega aí umas pessoas que mandam, por exemplo, um chá, né? Ah, toma chá de boldo, que chá de boldo é bom não sei pra quê. Aí vem a outra pessoa doida e fala assim, toma chá de quebra-pedra, chá de quebra-pedra é bom pra você, mas tem que tomar com a raiz, né? Então, essas pessoas eram tidas assim como doidas, porque elas não tinham faculdade, não faziam nada. E ele curava com essas palavrinhas secretas, com a imposição de mãos, coisa que nós sabemos a respeito do magnetismo. Bom, ele foi preso e depois disso descobriu-se que teve uma senhora lá que deixou 40 mil francos para ele, porque ela se sentiu muito bem depois que ele tomou lá as dores dela, aquela coisa toda. E o Kardec se sentiu à vontade para comentar esse assunto, olha que legal. Ele começou a avaliar, analisar o assunto e dizer assim, não posso analisar a pessoa, porque eu não conheço, eu não sei se é um charlatão, se ele é um aproveitador, não sei quem é essa pessoa. Então ele começou a analisar a situação em si, não a pessoa, por assim dizer, não é? Ele falou que ia evitar de emitir julgamentos. Bom, ele chegou à conclusão que essas coisas do mundo invisível poucas pessoas acreditavam. Olha que interessante. E ele falou assim, então o fulano de tal lá, que era, o nome dele era o P, né? O Kardec não revelou o nome dele, só colocou como a letra P. O P é louco, mas escuta, esse louco aí curou 40 pessoas. Aí ele começa a avaliar de uma forma muito racional, porque ele percebeu que as pessoas não conseguiam explicar, nem a ciência conseguia explicar o que ele fazia na época, não é? Bom, ele começa a observar algumas pessoas que tinham tido um comportamento mais ou menos parecido. Aí ele começa a dizer assim, olha, tem um relato que está registrado na Revista Espírita, lá de dezembro de 1866, de um tal de Abade, príncipe de Rolle-Rolle. Tem o tal do cura de Arnes também, são tudo louco esse povo aí. Aí ele chegou, sabe em quem? Chegou em Jesus. Jesus também era louco, né? Porque Jesus não tinha faculdade, não tinha diploma, não dava remédio para ninguém, nem vacina, nem nada, e curava as pessoas, né? Tinha vacina naquela época? Mas enfim, vamos em frente, sem polêmica, hein? Sem polêmica, pelo amor de Deus. Bom, se Jesus vivesse hoje, imagine, Jesus ia ser preso, imediatamente preso, porque o camarada curava sem nenhum remédio, sem nada, apenas com o pensamento, com a força do pensamento, com o magnetismo, com essas coisas, né? Obviamente Jesus teria pago muitas multas nos dias de hoje, muitas, porque estaria totalmente fora de qualquer ideia, de qualquer pensamento que se poderia ter de uma pessoa que alivia a outra, que cura a outra sem conhecimento, sem técnica, sem faculdade, sem remédio, sem nada disso.
Então era um negócio assim impressionante. Bom, ainda hoje nós temos esse problema das pessoas se curarem sem remédio. Isso é uma coisa clara e evidente. Mas ele continua raciocinando junto aqui com essa situação lá do Sr. P. Ele diz o seguinte: quando as pessoas procuram o sobrenatural ou os loucos da vida, é porque a ciência comum não conseguiu resolver. É por isso que a pessoa procura um curandeiro, um benzedor, sei lá o que nos dias de hoje, não é? Porque a ciência comum, os médicos de hoje não conseguiram resolver. Dá medicamento, dá remédio, dá um monte de coisa e não consegue resolver, não é? Então, ele vai mostrando pra gente que a questão está justamente aí. Se o P lá tivesse a faculdade, ele jamais teria sido preso. Ele poderia ter inventado qualquer loucura lá e ele jamais teria sido preso, porque ele tinha a faculdade, ele tinha lá as formas legais para resolver aquela questão, as formas científicas, né, por assim dizer, para resolver aquela questão. Mas ele aproveita e dá um exemplo de um médico esquisito, um médico bizarro, que ele tinha o diploma de médico. Olha que interessante. Então ele colocava na cara das pessoas assim uns losangos, né? Desenhava na cara das pessoas assim um monte de losango colorido e a pessoa saía com aquilo pro meio da rua. E aí o pessoal na época até questionava, falava assim, mas que coisa estranha, será que esse cara tá fazendo marketing, né? Porque ele curava as pessoas com esses losangos que ele desenhava na cara das pessoas, né? Ele fala em maquila, e maquiava as pessoas com esses quadradinhos, losanguinhos na cara das pessoas. E ele perguntava assim, qual que é a ciência disso? O que isso representa para a cura da pessoa? Não representava nada. Aí o pessoal começou a falar assim, é o marketing dele, porque todo mundo para na rua e fala assim, por que você tá com essa cara tudo desse jeito? Fala assim, é um médico fulano de tal que me curou de um problema gravíssimo aí, então as pessoas iam procurá-lo. Mas o que era interessante é que ele tinha diploma, então ele não foi considerado um charlatão, né? Porque ele tinha o diploma e ele fazia essas coisas bizarras aí com o diploma dele. Bom, quando nós falamos que os médicos curavam sem ninguém que os procuravam, ou procuravam as medicinas alternativas, é muito claro e evidente que a ciência não tem o poder do conhecimento total sobre a medicina, sobre o conhecimento da cura, óbvio isso, né? E na verdade, vamos ser sinceros, a pessoa procura qualquer um louco que seja para se curar, desde que o cure. Ele não quer saber se o cara está dentro ou fora das regras, ele quer uma cura. É isso que as pessoas procuram, né? E ele fala assim, se existe a cura, tem que existir uma causa. Obviamente que tem que existir uma causa, não tem a menor dúvida disso. E ele começa a mostrar pra gente que se uma pessoa se cura, pode ser o acaso. Mas e se 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas se curam, será o acaso? E se 7 milhões de pessoas se curam, será que é o acaso? Será que aquela droga que estão dando para ele não funciona? Por que estão polemizando tanto? Então ele fala, na verdade, que existem formas que o homem desconhece. E ele começa a elencar, por exemplo, os magnetistas. Por exemplo, que impunham a mão, que davam água magnetizada, que faziam uma prece, que faziam essas coisas e exerciam a arte de curar, não é? Mas as pessoas, quando não usam medicamentos, não podem ser consideradas exercendo a medicina tradicional, porque ela não usa medicamento. Então ela usa só a palavra, a imposição de mãos, o que mais ou menos acontece nas casas espíritas, nas casas de cura. As pessoas basicamente não usam medicamentos, né? Então usam aqueles meios lá, faz a imposição de mão, todo mundo fica ao redor do futuro defunto ali e faz uma prece, alguma coisa, aí o defunto levanta, não deu medicamento, não deu nada, então não pode ser exercício legal da profissão, obviamente. Bom, e quem são os profissionais? São aqueles que tiram proveito da profissão, mas para isso precisa ter regulamentação, regularização, é isso que ele está falando lá. E o delito existia na época desde que se utilizasse e prescrevesse medicamentos. Agora vocês pensem bem, gente. Hoje, na modernidade, hoje nós vivemos ao arbítrio da indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica, ela precisa do médico para prescrever o remédio dela. Mas o médico tem que ter regulamentação médica. Então a indústria farmacêutica, ela trabalha com os médicos para convencer os médicos de que o remédio delas é bom.
Só que nem sempre isso acontece, todo mundo sabe disso. Mas aí já é uma questão do mundo que não interessa aqui pra gente, não é? Bom, ele relata, terminando aqui a nossa conversa, que existia um militar que fazia também lá umas presepadas lá com a saúde, com a cura, só que ele foi importunado justamente porque ele era do exército, não é? Ele também não cobrava nada, ele não tinha nenhuma acepção de valor, essas coisas todas, mas pelo fato dele ser do exército, ele sofreu lá umas represálias, uns problemas e umas dificuldades. Bom, ele remete a gente a dois capítulos aí da Revista Espírita. Um deles é esse abade, né? Esse abade que era considerado assim uma pessoa excêntrica, fazia coisas excêntricas, está lá na Revista Espírita. E depois ele recomenda a leitura pra gente do Espiritismo e a Magistratura, que está em dezembro de 1866. Esse aqui eu não consegui achar, mas basicamente é isso. O que nós podemos tirar de tudo isso, obviamente, é que hoje, como há 150, 160 anos atrás, nós estamos mais ou menos na mesma condição. Porque nós temos pessoas que têm essa possibilidade de auxiliar as outras mediante uma prece, mediante um pensamento, mediante o magnetismo, mediante a imposição de mãos, e favorecem mesmo. Vejam, no Hospital das Clínicas tem todo um setor específico lá, em que os médicos chamam os espíritas para dar passe, para fazer alguma coisa magnética lá com os doentes, porque eles descobriram que isso ajuda e facilita muito a cura desses doentes. Então, basicamente é essa a mensagem que nós trouxemos aqui, e nós podemos entender o seguinte: a mediunidade, obviamente, evidente, e hoje nós sabemos que o que Jesus nos fala, que é o dar de graça o que de graça recebeu, certo? Nós não podemos explorar em hipótese alguma a medicina espiritual, por assim dizer. Não podemos usar isso para ganhar dinheiro. Obviamente nós não podemos. E nós vamos lembrar do Chico, uma coisa interessante que ele falava, que era o seguinte: que se a casa espírita for oferecer alguma coisa para quem peça lá, ou um remédio homeopático, sei lá, um pouquinho de álcool, qualquer que seja, qualquer coisa que seja, para ajudar, para melhorar, para facilitar a vida daquela pessoa, isso não pode ser cobrado. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Chico trabalhou um pouquinho com a mediunidade de receituários. Ele recebia remédios dinamizados, foi um período da sua mediunidade, e ele prescrevia esses remédios de uma forma muito interessante, e parece que era o Bezerra que os prescrevia. Tem até um caso curioso lá, que o Chico prescreveu para uma senhora, a senhora voltou lá uns tempos depois e falou: Chico, não consigo comprar o remédio, não tenho dinheiro. Ele falou assim: o amigo espiritual que está falando para você cortar o remédio em 27 pedacinhos e tomar um papelzinho por dia. A mulher tomou um papelzinho por dia e se curou. Imagine, né? O Chico, se tivesse no século XXI aí, né, especialmente nessa pandemia, talvez os caras teriam enquadrado ele também, não é? Porque imagina mandar a mulher comer um pedacinho de papel para curar a mulher, né? Imagina uma coisa dessa. Então, hoje, se você for pensar bem, a doutrina espírita, se a gente for, no caso, como dizem aí, como estão querendo colocar na nossa cabeça de qualquer jeito, seguir fielmente a ciência, nós não podíamos nem estar dentro da doutrina, porque a doutrina espírita tem preceitos que a ciência sequer alcançou. Mas como nós somos teimosos, nós estamos aí e vamos seguir em frente, não é mesmo? Porque a gente tem visto isso a olhos vistos, a gente reconhece a mediunidade, ela é importante, ela é real, e a gente já tem, graças a Deus, muitos exemplos de médiuns que faziam coisas assim miraculosas. Eu conheci um senhor, inclusive um médium que ele já até desencarnou, que ele fazia assim umas coisas assim bastante diferentes, e as pessoas se curavam. Então tomava, sei lá, às vezes qualquer bobagem lá, a pessoa expelia uma bolota de câncer, fazia umas coisas assim que era obviamente uma coisa do plano espiritual. Existem também os fajutos, né? Aqueles que se utilizam dessa mediunidade para se aproveitar. Recentemente nós tivemos aí um médium que está aí envolvido aí com a polícia, com as coisas criminais, mas nós tivemos muitos deles, como por exemplo o Arigó. O Arigó também teve problemas com a polícia, porque obviamente nem todo mundo pode ser curado, porque aí tem uma ligação muito forte entre o que deve e o que pode, né? E as pessoas não entendem. Então, só porque a outra foi curada e ela não foi, ela acha que a pessoa está se aproveitando, isso ou aquilo. Ela não tem uma noção muito clara. Mas,
Basicamente era isso que a gente tinha para falar para vocês, tá bom? Nós estamos falando com vocês aqui há 14 minutos e 59 segundos, agora 15 minutos, tá bom?